Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês o tutorial da bolsa Vanessa, um tutorial feito com acessórios lá da loja Matilda e o fio também, tá? O fio Lotus da Fiorecer. Uma bolsa que ficou com um tamanho muito bacana, gente, ela ficou aqui com 20 centímetros e meio de altura e a base ficou com 23 centímetros por 11, tá? Eu não utilizei nenhum rolo e meio de fio, tá, pessoal? Ela, pesando ela toda com os acessórios, ela ficou com 712 gramas e de fio eu utilizei 472 gramas. Um rolinho tem em média aí 350 e eu usei em média aí 110 gramas do segundo rolo, então não deu nenhum rolo e meio. Olha para vocês verem os detalhes, fiz esse ponto bem estruturado para vocês, eu sei que vocês gostam bastante e combinou super essa cor de fio com os acessórios da loja Matilda. Lembrando que explico para vocês tudo bem certinho, caso vocês queiram aumentar ou diminuir. Vocês podem utilizar também outros fios para trabalhar com esse ponto, tá, gente? Mas toma cuidado aí, principalmente com o peso da bolsa, para ela não ficar muito pesado. Então, por isso que eu recomendo vocês utilizarem fio de poliéster, porque ele é mais leve do que um fio de malha. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique comigo no canal Nice Crochê, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, não esqueçam de hypar esse vídeo, comentar aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando, que eu quero muito saber. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho que tá escrito Seja Membro, você vai assinar o Clube Fio a Fio, e agora ele teve um reajuste, tá? Mas para as meninas que já estão fazendo parte do Clube Fio a Fio, vai manter o mesmo valor, tá bom? Somente para novos assinantes, então não cancela a assinatura, porque se você for refazer, você vai pagar o valor cheio agora, né, que é de R$ 11,99, ainda custa bem baratinho, pessoal, para você ter acesso a aulas inéditas, tanto versão destro quanto canhoto. Aulas que eu só posto no Clube Fio a Fio, tá, gente? Não posto aqui no canal. Mas se você não puder, não tem problema você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo, assistindo os anúncios. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais fazer tutoriais gratuitos para vocês. Lembrando que temos aulas novas toda a semana, tá bom? Então bora pra aula. Então vamos para os materiais da nossa aula de hoje, pessoal. Para começar, já quero falar para vocês que todos esses materiais vocês vão encontrar na loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal, tá? Vou deixar para vocês um cupom aqui na tela que é na NH para vocês terem 5% de desconto lá no site, tá certo? Vou começar aqui com o fio Lotus, meus amores, olha para vocês verem que lindo essa cor. Esse é um fio que tem 200 metros, 5 milímetros de espessura e ele é um fio 100% poliéster, tá? E a cor dele é o ouro antigo, se eu não me engano. É isso mesmo, gente, ó, porque a etiquetinha tá meio dobradinha, mas a cor é o ouro antigo. Olha pra vocês verem que lindo. Vai combinar muito com os meus acessórios no marrom café da loja Matilda, tá? Lembrando que lá na loja Matilda tem uma cartela bem bacana de cores novas pra vocês conhecerem. E eu tenho 2 rolos desse fio aqui, tá certo? Provavelmente a gente vai utilizar mais ou menos aí 1 rolo e meio, porque a gente vai fazer uma bolsa grande com um ponto bem estruturado, tá? Então, tenham isso em mente. Lembrando que aqui na descrição eu deixo todas as medidas, o peso final, tudo bem certinho pra vocês, tá bom? E os acessórios que eu vou utilizar lá da loja Matilda são esses maravilhosos que estão aqui na mesa. Vamos começar pela base, tá? Eu vou utilizar uma base dupla com reforço, pessoal. Lembrando que lá no site da loja Matilda tem a opção sem o reforço, tá? Mas olha pra vocês verem, com reforço ela vai ficar muito, muito, muito firme, vai trazer uma firmeza e uma confiança maior para sua cliente, tá certo? Vem junto essa base de acrílico com o mesmo tamanho da base em sintético, tá? Essa aqui é uma base de 22 por 9,5. Lembrando que no site tem outros tamanhos também, tanto maior quanto menor, tá bom? No marrom café também tem outras cores para vocês. Vou utilizar aqui a alça Esther, gente, olha para vocês verem que linda. E que luxo essa alça, ó. Já vem com as argolinhas pra gente aplicar na bolsa, que isso acaba facilitando muito o nosso trabalho, não precisa costurar. A gente já aprende direto no trabalho, tá? Então, vem o par bem certinho. As ferragens são no dourado, ó. Ela é toda costurada, lindíssima, bem robusta, sabe? Uma alça muito bonita. E eu vou utilizar essa lapela aqui, pessoal.
Lembrando que todos os materiais estão os links aqui na descrição pra vocês, tá? E olha pra vocês verem que linda essa lapela, tem essa ferragem na frente. E já vem com o botão imantado pra gente aplicar na bolsa, tá? Então, vai facilitar bastante aí o processo, porque além de deixar linda, já vai fazer o fechamento da nossa bolsa, tá? Então, lembrando, como falei pra vocês, os links estão todos aqui na descrição de todos esses materiais pra vocês. E também o cupomzinho de desconto que é na NH para vocês terem 5% de desconto no site, tá? No final da sua compra. Não esqueçam de utilizar o cupom, pessoal, porque somente com o cupom que vocês vão conseguir esse 5% de desconto lá no site, tá certo? A agulha que eu vou utilizar para trabalhar com o meu fio vai ser a agulha 5 milímetros, tá? Essa aqui é a agulha Unique, tá certo? Uma agulha maravilhosa que eu sempre venho falando para vocês, lembrando que os materiais adicionais estão todos aqui na sacolinha, tá? Ela é uma agulha muito gostosa de trabalhar, pessoal, porque ela tem a mesma qualidade das agulhas gringas e com um preço muito acessível. Eu paguei menos de R$ 30 nela, tá? Então, ela tem a versão a partir da número 5 e vai até, acho que até a número 10, se eu não me engano. É uma agulha que eu gosto muito, a pegada é maravilhosa e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Vocês sempre estão vendo ela aqui. Vou utilizar também marcadores. Olha, esses daqui são também lá da loja Matilda. Fita métrica. Vou aplicar a minha etiqueta personalizada, tá? Ela já tem a minha logo. Essa aqui eu também comprei na Shopee, também vai estar aqui na sacolinha pra vocês. Ela tem a minha logo, ela é uma retangular, tá? O link da retangular tem 2 tamanhos. Essa daqui é o tamanho maior. E eu quero mostrar pra vocês atrás, ó, ela vem com essas garrinhas e essa travinha que você posiciona na sua bolsa e aperta as garrinhas pra trás pra ficar bem firme, tá? Uma etiqueta maravilhosa, o cuidado que chega, gente, é surreal. Vem todas embalado a vácuo. É muito, muito, muito caprichado mesmo, tá? Lembrando que eu vou deixar pra vocês tanto a versão retangular, quanto a redonda, quanto a triangular também ali no carrinho pra vocês, tá certo? Também vamos precisar de isqueiro para arremate, tá bom? Então, bora pra aula. Então, vamos lá, pessoal, iniciar aqui o nosso trabalho, tá? Para começar, já quero mostrar pra vocês como que vai tirar essa película aqui, tá bom? Eu já até tenho uma tirada ali, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando vocês compram, ela vem fosquinha assim, ó, tá vendo? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar com uma agulha, um alfinete e vão levantar aqui essa película, ó. Vamos puxar aqui na pontinha, ó. Tá vendo? E vai puxar toda essa proteção. E vocês vão fazer esse processo dos dois lados, tá? Não esqueçam, dos dois lados vocês têm que retirar essa película. E depois de retirada, ela vai ficar dessa forma aqui, ó, toda transparente, tá? Agora, a gente vai iniciar o nosso processo de trabalhar na nossa base, tá bom? Então, eu vou juntar aqui essas duas peças, tá? E agora eu vou pegar a minha agulha de ferro, pessoal. Por quê? Como a gente tá trabalhando com a parte de acrílico, né, e é um material mais rígido, eu vou evitar trabalhar com a minha agulha ali, aquela que eu mostrei pra vocês, tá? E também pra não riscar nem nada, então eu vou começar esse processo com a agulha de ferro. Geralmente eu sempre gosto de começar nessa parte de cá, pro fechamento sempre ficar de um lado só. O fechamento é bem tranquilo. Então, ó, eu vou vir aqui no meio mesmo, tá? Não tem problema, porque aqui a gente vai trabalhar com 2 sentidos conforme a gente for subindo. Primeiro a gente faz aquele ponto baixo, né? Depois a gente vai mudar a sequência dos pontos. Então, primeiro a gente vai pra frente, depois pra trás, pra frente, pra trás, depois vocês vão entender melhor, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou trabalhar uma sequência de pontos que inclusive eu já trabalhei utilizando esse mesmo fio e essa mesma base, mas para você que quer trabalhar aí outra quantidade de ponto, ter utilizando um outro fio, não tem problema porque a gente não tem uma quantidade de números específicos de pontos, tá bom? Qualquer quantidade de pontos vocês vão conseguir fazer esse trabalho, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a minha agulha na perfuração, vou deixar aqui um pedaço desse fio pra gente fazer o arremate depois da carreira, né? Finalização de carreira invisível. Trago essa pontinha de fio aqui pra frente e fico com essa alcinha. Venho aqui no próximo buraquinho, laço e faço um ponto baixíssimo, tá? Esse primeiro aqui fica mais soltinho mesmo, né? Venho no próximo, laço um ponto baixíssimo.
No próximo, laço, um ponto baixíssimo. No próximo, laço, mais um ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou dar toda a volta aqui fazendo essa mesma sequência, de um ponto para cada pontinho de base, fazendo um ponto baixíssimo em toda a minha volta. Quando eu chegar aqui nesse último buraquinho, eu volto com vocês. Caminhei aqui, pessoal, com os pontos baixíssimos. E chegando aqui no meu último buraquinho, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Porque eu não vou fazer o ponto baixíssimo com o fio do rolo, vou fazer com esse fiozinho que eu deixei sobrando, tá? Entro nesse espacinho aqui, ajusto o fio do rolo, né? Laço o fiozinho que eu deixei sobrando. E faço o meu ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar toda essa alça aqui pra fora, ó. Dou uma ajustadinha no fio do rolo, porque daí eu ajusto o último ponto baixíssimo. E agora, vamos fazer o fechamento e fazer agora o nosso último ponto baixíssimo. Vem aqui no primeiro, passo por baixo dessas duas alças, ó. Laço esse fio e passo aqui por baixo. Aqui eu consigo ajustar ainda. E agora, eu consigo voltar essa alcinha aqui dentro, ó. Volto no mesmo buraquinho que já tá saindo esse fio, ó. Vem aqui por baixo, laço o fio e passo aqui pra trás. Ó. E assim fica o fechamento bem invisível da nossa base, tá? E agora, vamos iniciar a nossa carreira da nossa base, que vai determinar a quantidade de pontos que a gente vai ter em todas as próximas carreiras, tá certo? Como que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou vir aqui num pontinho à frente, ó, meu fio do rolo tá aqui, eu venho aqui na frente, laço, trago aqui pra cima e faço uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto baixo. E aqui a minha sequência, em toda a minha volta, só modificando uma coisinha aqui nas duas quinas que eu vou mostrar pra vocês, vai ser de um ponto sozinho e um aumento, um ponto sozinho e um aumento. Então, aqui no meu primeiro ponto, eu fiz um ponto sozinho, venho no próximo, ó, esse fiozinho aqui a gente deixa sobrando que a gente vai finalizar depois também. Laço, trago aqui pra cima, faço um ponto baixo, no mesmo lugar eu entro e faço mais um ponto baixo. E olha pra vocês verem, eu não tô pegando as duas alcinhas, eu tô deixando essa aqui de fora pra ficar com esse detalhezinho. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. Tá? E eu vou fazer esse processo até chegar aqui, ó, bem no meio, aqui nessa parte aqui do meio da minha curvinha. Cheguei aqui no meio da minha curvinha, pessoal, mantendo a mesma sequência, de um ponto sozinho, um aumento, ponto sozinho, um aumento. A modificação, pessoal, vai ser nesse pontinho aqui do meio. Aqui deveria ser um ponto sozinho, mas eu não vou fazer um ponto sozinho. Eu vou adicionar um pontinho aqui a mais. Então, vai ficar aqui um aumento, aqui aonde era para ser um ponto sozinho, eu também vou fazer um aumento. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho para não ficar batendo na mesa. Isso. Aqui eu vou fazer um ponto a mais, né? E depois eu continuo a mesma sequência, que seria antes. Então, seria aqui um aumento, um ponto sozinho e aqui um aumento. Então, bem no meio, a gente vai fazer 3 aumentos, um em seguida do outro. Só que, como eu falei pra vocês, se vocês repararem, a única modificação foi que eu coloquei um ponto a mais aqui. Então, na curva, bem no meio, eu faço 3 aumentos seguidos. E continuo com a mesma sequência. Um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Até a gente chegar lá na nossa outra curva e a gente vai repetir esse mesmo processo que eu mostrei pra vocês aqui. Fiz aqui a minha sequência, pessoal, e aqui a gente vai fazer aquela sequência que eu falei pra vocês aqui desse lado. A gente vai fazer 3 aumentos na sequência um do outro, perdão. Então, aqui eu fiz o primeiro, agora eu estou fazendo o segundo, e agora o terceiro aumento aqui, um em seguida do outro, ó. E agora, continuo com o mesmo padrão, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho e um aumento. Quando eu chegar aqui, pessoal, nesse último espacinho que eu tenho que fazer o meu último aumento, eu venho mostrar pra vocês porque vai mudar um pouquinho.
Então, pessoal, eu cheguei aqui no meu último espaço, como eu falei pra vocês, e aqui eu tenho que fazer um aumento, olha, pra vocês verem, ficou a sequência certinho. O primeiro ponto eu faço normalmente com o fio do meu rolo, ó. Entra aqui, laço, faço um ponto baixo, opa. Só que agora o último a gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai utilizar os dois fios. A gente vai iniciar o nosso ponto com o fio do rolo, ó, entra aqui, laço o fio, trago aqui pra cima, não finalizo, eu solto ele aqui. E eu vou pegar o fiozinho que a gente deixou sobrando. Laço e fecho, ó. Então, a gente vai manter fazendo um ponto baixo, só que utilizando os dois fios. Esse fiozinho aqui vai servir para agora a gente puxar todo esse fiozinho aqui pra frente e a gente fazer o fechamento invisível aqui, na nossa base, tá? Olha pra vocês verem como ficou. Vou vir aqui nessas duas alcinhas de cima com a agulha de trás pra frente. Vou laçar esse meu fiozinho e trazer aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, vou virar o meu trabalho pra gente fazer o fechamento aqui, ó. Como que eu vou fazer, pessoal? No fechamento de ponto baixíssimo, a gente só passou pelas duas alcinhas, né? No caso, essas daqui. Nessa, eu tenho que passar por baixo dessa alça aqui primeiro, ó, desse nozinho, pra depois sair no meio das duas alcinhas aqui, tá? Laço e trago aqui pra trás. Ficando assim, ó. E agora, depois, eu já consigo arrematar essa parte. E aqui, em toda a minha volta, eu fiquei com um total de 62 pontos baixos, tá certo? Então, agora, vamos iniciar a nossa subida. Vou pegar aqui o fio do meu rolo e trazer bem retinho pra cá, ó. E aqui, pessoal, a gente vai manter esse detalhezinho que eu deixei aqui. Então, como que eu vou fazer nessa alcinha aqui de cima? Eu não vou pegar as duas alças, ó. Eu vou pegar somente essa alcinha aqui de trás. Só que se eu pegar somente essa alcinha para começar a subida da minha bolsa, ó, tá vendo que forma um buraquinho? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela alcinha que eu utilizei para fazer o arremate da nossa carreira, ó. Então, todos os pontos baixos tem essa alcinha aqui. Então, a gente sempre vai pegar essas duas alças. Laço o fio do rolo, trago aqui pra frente e faço um ponto baixo. Venho no próximo, pegando as duas alcinhas que falei pra vocês, ó. Essa alcinha eu já posso deixando aqui pra ir arrematando, lastrar aqui pra cima, um ponto baixo. E agora também já posso pegar a minha outra agulha. Vem aqui na alcinha de trás e no nozinho, ó. Sempre essas duas, laço, um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. A partir de agora, a gente só vai trabalhar ponto sobre ponto aqui, tá? Sempre ponto baixo, ó. E como falei pra vocês, a gente vai manter a mesma coisa, 62 pontos. Vou dar toda a volta aqui e já venho mostrar pra vocês. Porque aqui a gente vai fazer o quê, pessoal? A gente vai repetir aqui as carreiras de ponto baixo e depois fazer algumas vezes aquela carreira de detalhe, tá? Então, a gente vai ser uma repetição. Então, pessoal, continuei aqui com o meu processo, tá? E eu falei uma coisa errada, tá, gente? Na verdade, são 3 carreiras mesmo, mas a gente tem que subir 4 carreiras. Por quê? Sempre a primeira é de preparação. E essas outras 3 são as que a gente vai trabalhar o nosso ponto agora, tá? Então, por isso que eu subi 4 carreiras em vez de 3. A partir de agora, depois que a gente fizer a carreira de ponto de detalhe, a gente vai sempre subir de 3 em 3, como eu mencionei. Eu só tinha esquecido desse detalhe, que aqui embaixo tem a carreira de preparação, tá? Então, vou soltar aqui a minha laçada pra gente fazer o nosso fechamento. Vem aqui com a agulha de trás pra frente, laço. Puxo aqui pra trás. E agora, eu passo essa alça por dentro aqui do meu trabalho e puxo o fio do rolo. Ó, puxei aqui, tá? E agora, vamos para nossa sequência. Eu vou até pegar uma agulhinha aqui um pouquinho melhor para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, eu vou levar em consideração o meu primeiro ponto, que é esse onde fez o fechamento, só que eu não vou entrar aqui nessa primeira carreira, eu vou entrar na terceira, como eu falei para vocês, ó, primeira, segunda e terceira.
Vou entrar bem aqui embaixo, no ponto baixo centrado, tá? Então, ó, primeira, segunda e terceira. Entra aqui embaixo, até por isso que a gente faz aquele fechamento para facilitar. Pego o fio do rolo, trago aqui pra cima. Trouxe aqui pra cima, eu vou pular o primeiro ponto, o segundo e vou vir no terceiro, ó. No terceiro ponto. E aqui eu vou dar uma altura bem legal, pra sempre ficar esse detalhe bonito aqui, ó. Então, primeiro, segundo, terceiro ponto. Entro aqui também no ponto baixo centrado, lembrando, tá? Essa alcinha de cima a gente não trabalha. Laço meu fio, trago aqui pra frente, essa alça eu passo por dentro dessa, ficando dessa forma e fecho o meu ponto, tá? E a partir de agora, a gente sempre vai fazendo os pontinhos em sequência, ó. Trabalhei nesse ponto aqui agora, eu tenho que vir nesse próximo, tá? Trabalhei nesse, venho nesse. Então, eu entro aqui embaixo, ponto baixo centrado também, laço esse meu fio, trago aqui pra cima, ó, aqui também a gente sempre vai deixar essa alcinha bem justinha, tá? E aqui, eu trabalhei nesse ponto, eu tenho que vir trabalhar nesse próximo ponto, ó. Entro aqui, laço, essa alcinha passo por dentro dessa e fecho o meu ponto baixo. Tá? Caso você ache mais fácil para te ajudar, para não soltar aquela alcinha, o que você pode fazer? Com uma outra agulha, você vem no ponto correspondente, que é esse aqui embaixo, porque aqui eu vou manter essa agulha na minha laçada, ela não vai soltar, ó. Laço esse fio, trago aqui pra cima, coloco essa laçadinha aqui na agulha. E agora eu venho no próximo ponto que eu preciso trabalhar. Entro aqui, laço, essa alcinha passo por dentro dessa, laço e fecho fazendo o meu ponto baixo, ó. Então, vai ficando esse detalhezinho aqui, tá? Não quero fazer esse processo. O que eu posso fazer? Deixa sempre justinho aqui essa parte, ó. Eu vou travar aqui o meu fio, ó, seguro aqui, e eu venho no ponto que eu preciso trabalhar, ó. Entro aqui, seguro, bem justo, laço, trago aqui pra cima, venho no próximo pontinho, laço, passo essa alça por dentro dessa e fecho. Mas olha pra vocês verem como já ficou bem mais soltinho. Eu preciso que ela fique bem certinha, não pode ficar muito solta. Então, o que a gente pode fazer aqui é a hora que a gente subir, eu venho e puxo essa alcinha aqui, ó, pra diminuir essa laçadinha de cima. Coloco aqui, venho no próximo espaço, passo essa por dentro dessa e fecho. E olha pra vocês verem o detalhe que vai ficando, tá? De novo, venho no próximo ponto, ó, tô trabalhando bem certinho, sem pular ponto nenhum. Venho aqui embaixo, laço aqui, puxo o fiozinho, essa laçadinha, e também a vantagem de a gente estar trabalhando com fio de poliéster é que ele vem certinho, né? Então, trabalhei nesse ponto, venho no próximo, laço, trago aqui pra frente, tô com 3 alcinhas na agulha. Essa primeiro eu passo por dentro dessa, fiquei com 2 alcinhas na agulha, laço e tiro tudo junto, ó. Então, aqui nessa parte de cima, eu também estou trabalhando um ponto para cada pontinho de base, tá? E essa vai ser a sequência aqui, tá, pessoal? Essa é a primeira carreira de detalhe. Entro embaixo, laço, trago aqui pra cima. Caso necessário, é só puxar o fiozinho da laçada pra ajustar. Venho aqui no próximo ponto, ó, já trabalhei nesse, tem que vir no próximo. Entro aqui dentro, laço, trago aqui pra frente, essa alça eu passo por dentro dessa. Fico com 2 laçadas na agulha, laço e fecho tudo junto. E olha pra vocês verem como vai ficando, tá? E eu vou dar toda a volta fazendo essa mesma sequência até chegar aqui no início novamente. Então, pessoal, quase finalizando aqui a nossa carreirinha. E eu queria mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Tô chegando no final e se vocês olharem, bater o olho aqui, vai pensar, ai, só falta um ponto pra mim fazer. Mas eu quero que vocês levem em consideração a carreira aqui de baixo, ó. Porque aqui temos 2 pontos livres, então eu tenho que fazer 2 pontos. Só que olhando nessa parte aqui de cima, parece que tem só um.
Só que se eu abrir aqui, ó, tem um pontinho escondido, tá? Então, a gente não pode esquecer nenhum ponto. Então, vamos lá. Venho aqui embaixo, laço meu fio, trago aqui pra cima, ó, solto a alça. Eu venho nessa alcinha aqui de baixo e dou uma leve puxadinha. Ajusto, venho nesse próximo ponto, coloco a minha agulha, laço, essa alça eu passo por dentro dessa e fecho o meu ponto. E agora vamos pro último. Venho aqui embaixo, laço meu fio, trago aqui pra cima, ajusto aqui um pouquinho e vou vir no meu primeiro pontinho aqui, praticamente, né? Na verdade, o último ponto, mas eu preciso finalizar ele. Passo aqui por dentro e fecho o meu ponto. E finalizei aqui a minha carreira de detalhe. Olha pra vocês verem que linda aqui, pessoal. Muito, muito, muito bonita. Tá? Agora, vamos pro nosso fechamento de novo. Solto toda a laçada, venho aqui no meu primeiro ponto, de baixo, com a agulha de trás pra frente, passando por baixo das duas alcinhas, laço esse meu fio e trago aqui pra trás. E agora, a gente passa, ó, eu puxo aqui bem e eu vou passar a minha alça aqui por baixo pra fechar essa carreira, ó. Passo aqui por baixo e venho puxando o fio do rolo aqui, tá? Ó, e aqui tá feito o fechamento. Agora, a gente vai voltar a subir as carreiras de ponto baixo centrado, tá? Levando em consideração que para fazer esse trabalho aqui, eu preciso sempre de 3 carreirinhas. E aqui vocês podem ver do jeito que vocês querem. Se vocês quiserem subir 3 carreiras, se vocês quiserem subir mais, deixar algumas carreiras de ponto baixo centrado aqui entre elas, também dá, tá? Então, vou vir aqui no meu primeiro ponto. Laço, trago aqui pra cima, um ponto baixo centrado. Venho no próximo laço, um ponto baixo. No próximo laço, mais um ponto baixo, tá? E eu vou repetir aqui, pessoal. Provavelmente, eu vou fazer aqui um total de 3 carreiras, ó. Tem a primeira, a segunda e a terceira. Pra quando eu for fazer o meu próximo trabalho, né, que vai ser a carreira atravessando assim, pra ficar tipo um zigue-zague, fazer o trabalho aqui, ó, tá? Eu não quero que fique aqui, quero que entre na carreira anterior aqui, ó, nessa parte de baixo. Então, depois dessa, você já vai fazer o outro detalhe. Eu quero que fique uma carreira inteirinha assim. Então, você vai subir 4 carreiras. Então, contando com essas daqui, a gente sobe 4, tá? Eu vou testar pra ver qual que eu gosto mais, tá, gente? Porque aqui eu tô subindo e já gravando pra vocês, eu não testei, não fiz outra bolsa antes, né? Esse já é a parte que eu já estou gravando. Então, eu vou testar aqui, tanto com 3 carreiras pra ver como que vai ficar, e tanto com 4, porque daí vai ficar, eu acho que com essa carreira aqui de separação, eu acho que vai ficar bem bonito. Então, provavelmente, vou fazer aqui com 4 carreirinhas de ponto baixo centrado. Vou subir aqui e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, subi aqui as minhas carreiras, tá? Eu fiz 3 carreirinhas somente, porque daí vai ficar separado aqui somente uma carreirinha desse outro motivo, tá? E aqui agora, como eu falei pra vocês, vai ser um pouco diferente, porque esse tava vindo pra cá e a próxima vai vir pra cá, tá? E é super fácil. Na primeira sequência, o que a gente fez? A gente veio embaixo do primeiro ponto, né, nessa terceira carreirinha, e tava vindo pra frente, certo? A gente pulou 3 pra frente. Aqui agora vai ser o contrário. Eu vou vir aqui nessa parte de baixo, só que eu vou contar 3. 1, 2, 3. E vou vir nesse terceiro. E agora a gente vai voltar, tá? Então, aqui a gente tava fazendo esse processo, vindo aqui e indo pra frente, a gente ia 3, e depois ficava indo certinho. Aqui agora a gente vem 3 à frente e vem voltando, tá? Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, esse aqui é o primeiro ponto, porque aqui é onde tá essa alcinha. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. No terceiro, eu entro aqui embaixo no ponto baixo centrado, laço esse fio, trago aqui pra cima. E eu preciso voltar no meu primeiro ponto, ó. Então, eu vou entrar aqui, ó, reparem que eu dou uma leve inclinadinha pra minha alcinha ficar bem retinha e não torcer ela. Entro aqui dentro, laço esse fio, passo a laçada aqui por dentro dessa primeira alcinha e fecho no meu ponto baixo,
tá? Deixa eu dar só mais uma ajustadinha. Aí. E agora, a gente segue fazendo o processo. Vem no ponto à frente e volta um atrás. Então, eu entro aqui no próximo ponto, laço, trago aqui pra cima. Reparem que na outra vez, eu fiz esse processo aqui, ó. Eu virei aqui. Por quê? Porque se eu fazer esse processo aqui, vai torcer a minha alcinha. Eu não quero que torça. Então, eu vou vir dando um jeitinho de vir bem retinho. Outra coisa também, ó. O ponto que eu preciso trabalhar é esse daqui. Cuidado para não vir no da frente. É esse daqui. Então, eu venho com cuidado, com a minha agulha sem torcer essa alcinha. Laço a laçada, passo aqui pra frente e fecho o meu ponto, ó. Fica bem retinho. Venho na próxima aqui, entro, ponto baixo centrado, laço, trago aqui pra cima. Desço aqui um pouquinho com a minha agulha, com o gancho pra cima. Olho de novo, ó, esse ponto que eu preciso entrar. Entro aqui dentro, no ponto baixo centrado. Laço, trago aqui pra cima, 2 alcinhas na agulha e fecho. Tá? Sempre pra essa alcinha ficar bem certinha, tá vendo? Venho aqui embaixo, laço, trago aqui pra cima. Deixo sempre essa alcinha bem bonita. Venho aqui no ponto que eu preciso trabalhar, no ponto baixo centrado, ó, confere pra ver se é esse mesmo. Entro aqui, laço, trago pra cima, um ponto baixo, tá? E olha pra vocês verem, dessa forma a gente vai intercalando, tá vendo? Depois, no próximo motivo, a gente repete esse. A gente vai fazendo dessa forma, tá? Vou até o final da minha carreira, fazendo desse mesmo jeitinho. E já venho pra mostrar pra vocês de novo a finalização, que é praticamente a mesma aqui da parte de baixo. Então, pessoal, dei a sequência aqui, tá? Só tá faltando o meu último pontinho pra gente completar, né? Então, aqui eu venho com a minha agulha aqui embaixo, laço, trago essa alcinha aqui pra cima, dou uma leve giradinha, ó, eu seguro aqui o meu fio pra não puxar e venho no ponto correspondente. Venho aqui no pontinho que eu preciso, laço, trago essa alcinha aqui pra cima, ó. Dessa forma não gira a minha laçada. Laço e fecho aqui, certo? E eu dei toda a volta aqui trabalhando todos os pontos. Lembrando que todas as minhas carreiras eu preciso de 62 pontos, que é a mesma quantidade de pontos que eu tenho na minha primeira carreirinha, certo? Vou soltar aqui a minha laçada, venho com a minha agulha aqui de trás pra frente nessas 2 alcinhas de cima, laço, trago aqui pra trás, ó. Já juntou, só que eu preciso soltar essa alça pra gente passar por dentro ali, ó. Soltei a alça, passo meu trabalho aqui por dentro. E agora eu ajusto. Ajustei aqui bem. E agora eu preciso fazer mais uma vez 3 carreiras de pontos baixos centrados, tá? E depois a gente vai repetir a carreira aqui de baixo. Faz mais 3 carreiras de pontos baixos centrados. Depois volta com essa carreira, tá? E assim por diante, ó. Eu já tenho a minha primeira. Eu venho aqui no meu primeiro pontinho, que tá o fechamento aqui. Entro aqui, ó, com a agulha bem certinha. E pra vocês verem, essa carreira, as alcinhas já estão mais separadas, tá? Então, vai ser mais fácil de fazer o ponto baixo centrado. Então, na carreira aqui de baixo, as alcinhas ficam uma em cima da outra. Então, ó, eu só preciso fazer a carreira de ponto baixo centrado. Então, aqui, vou fazer a minha segunda, depois faço o fechamento, faço a terceira, repito essa carreira aqui de baixo, depois a gente completa 3 carreiras de ponto baixo, repito essa. Lembrando que aqui na descrição tem as minutagens certinha da primeira, da segunda carreira, tudo bem bonitinho para ajudar vocês aí, tá certo? Vou subir aqui algumas carreiras, tá? Eu acho que eu vou completar umas 4, 5 dessas daqui, porque a gente também tem que aplicar a nossa alça, tá bom? Vou dar continuidade e já volto com vocês. Então, pessoal, já subi aqui as minhas carreiras, tá? Então, eu repeti aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes as nossas carreiras aqui de detalhes, tá? Já abri o segundo rolo do fio. Eu abri o segundo rolo, pessoal, quando eu tava no final dessa carreira aqui do meio. Então, depois eu completei, tava bem no finalzinho mesmo, tava quase completa. E eu fiz mais essa, tá? E depois dessa carreirinha aqui, ó, que eu tava falando pra vocês
que a gente tava contando essa como uma carreira de ponto baixo, né? Eu fiz mais uma aqui, tá certo? E agora a gente vai fazer uma terceira carreirinha já pra unir a alça, gente. Olha que lindo que ficou esse ponto. Deixa eu medir aqui pra vocês verem quanto de altura que ela já está. Então, aqui ela tá com 18 centímetros, a gente vai fazer a carreira de ponto baixo pra unir, depois a gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo só pra ter uma separaçãozinha e depois uma carreira de ponto baixíssimo, tá? Então, vamos lá. Pra começar, eu preciso separar aqui a quantidade de pontos que eu quero pra unir as alças, né? Então, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dobrar essa bolsa no meio. Eu gosto aqui, pessoal, deixa eu passar esse fio pra cá, de colocar aqui a base na mesa, ó, tá vendo que ela tá bem retinha aqui? Eu vou apertar aqui, porque dessa forma eu vou conseguir dividir exatamente ao meio. E aqui, ó, o pontinho que tá retinho, tá vendo que eu tenho aqui esses pontos que estão pra cá, esse pra cá e esse que tá meio deitado, né? Esse daqui eu venho e coloco o meu marcador. Desse lado de cá e aqui desse lado de cá a mesma coisa, ó, ponto reto pra cá e tenho esse que tá deitadinho aqui. Também posiciono ele aqui. Tá? Então, eu sei que esses pontos aqui são nulos, né? Porque são as partes do meio. Vamos ver aqui quantos pontos que eu tenho pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 pontos desse lado de cá. E aqui também, provavelmente, eu tenho 30, porque como eu tinha 62 pontos, a gente tem esses dois marcadores aqui. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, que vai ser a laçada que eu vou fazer o fechamento. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, ó, pra vocês verem como deu bem certinho, tá? Então, agora, pessoal, já dividido aqui no meio, a gente tem que fazer a divisão das nossas alças. Como mencionei com vocês, fiquei com 30 pontos aqui na parte da frente e 30 pontos aqui na parte de trás. A única coisa que a gente tem que se atentar, pessoal, é que a marcação a gente vai fazer nessas alcinhas aqui de cima, mas a gente vai continuar fazendo ponto baixo centrado, tá? Então, tenham isso aqui em mente, tá bom? Então, olha pra vocês verem como que tá ficando o nosso trabalho aqui, certo? E aqui agora, eu preciso ver a distância entre os pontos que eu vou deixar, ó. Entre a alça, perdão. Eu vou deixar aqui, pessoal, vou deixar a distância aqui entre uma alça e outra de 10 pontinhos. Caso você queira aumentar, pode aumentar também a distância, tá? Mas vai de gosto aí de vocês, ó. A minha argola tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho que posicionar ela certinho aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui 10 pontinhos de distância para ela ficar mais levantadinha assim. Quero deixar maior, pode deixar. Quero deixar menor, pode deixar também. Você escolhe a distância que vocês querem, tá? A gente só vai se tentar em pegar aqui números que, somados, vão dar certinho a divisão. Então, aqui eu já decidi. Eu tenho 10 pontos aqui nessa parte central. Aqui, gente, para fazer a união das alças, eu vou deixar 3 pontos, ó. A gente vai fazer 3 pontos em cada meia argola para deixar ela bem presinha. Então, eu vou somar aqui, ó, 10 mais 3 mais 3. Então, eu fiquei aqui com um total de 16 pontos. E esses 16 pontos, eu tenho que subtrair dos 30 que a gente tem na divisão aqui, né, que a gente dividiu. Então, 16 menos 30, fiquei com um total aí de 14 pontos. E esses 14 pontos, eu vou dividir entre o início e o final, tá? Que vai ser números iguais. Então, vai ficar 7 pontos aqui e 7 pontos aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai usar as alcinhas, como mencionei com vocês, mas são os pontos baixos centrados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, aqui é a parte que eu não vou trabalhar, e aqui eu vou começar a trabalhar os pontos para fazer a união. Então, vai ser 1, 2 e 3. Então, eu vou marcar daqui até aqui para mim saber que são 3 pontinhos. Lembrando que vocês podem fazer o cálculo aí do jeito que vocês acharem melhor. Aqui a gente deixa 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui a gente vai marcar o primeiro e o último pra gente saber que são 3 pontinhos aqui, ó. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro que a gente vai fazer
a união, tá? Ó. Certo? Vou virar aqui o meu trabalho. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo. Como a gente já tem a parte da frente, a gente já tem mais ou menos uma noção aí. Então, a gente deixa os 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, esses 3, a gente vai fazer a união da nossa alça. Opa! A gente marca o primeiro e o último. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aqui, a união eu já vou começar no início aqui, tá? E aqui, pessoal, já vou falar pra vocês que o fechamento eu vou fazer diferente, tá? Como a gente tava fazendo o fechamento pra ficar invisível, pra facilitar a subida desse ponto, essas últimas carreiras aqui eu vou fazer o fechamento tradicional. Vem aqui com a agulha de trás pra frente, laço esse meu fio, trago aqui pra trás, tá? Depois eu vou finalizar. Isso daqui é só pra gente conseguir marcar aqui, tá? Vou marcar aqui, colocar só na alcinha, só pra gente ter uma noção. 1, 2, 3. E aqui eu sei que são 3 pontos também pra fazer a união, ó. Certo? E aqui agora a gente já vai começar a unir a nossa alça. A primeira alça aqui. Então, pessoal, a nossa alça vai ficar dessa forma, eu tenho que descer ela aqui pra facilitar na hora de fazer essa união. Como eu falei pra vocês, a gente marcou a alcinha, mas é o ponto baixo centrado aqui, ó. Então, eu vou entrar aqui pra fazer a união da minha alça. Então, esse primeiro, que eu tô fazendo o fechamento, eu já tenho que entrar por dentro dessa argola, ó. Coloco aqui no ponto baixo centrado, coloco a laçada na agulha e ajusto, tá? Esse marcador aqui eu já vou tirar. Laço o fio, trago aqui pra frente, vou fazer aqui o primeiro ponto baixo centrado, vou vir aqui no pontinho do meio, ponto baixo centrado, passando pelo meio da argola, laço, trago pra frente, faço um ponto baixo, e aqui aonde tá meu último marcador, faço o terceiro ponto baixo centrado, ó, sempre passando pelo meio da argola aqui, certo? E agora, eu vou caminhar com ponto sobre ponto. Agora, eu já não vou trabalhar mais dentro da argola, ó. Eu venho aqui por fora e venho caminhando, fazendo ponto sobre ponto, até chegar ali no meu marcador novamente. Essa alça, a gente vai unir ela depois, então eu já vou colocar ela mais ou menos aqui dentro, pra não ficar batendo na mesa, tá? E venho caminhando aqui, fazendo um ponto para cada pontinho de base, até chegar aqui. Cheguei aqui, pessoal, na marcação de novo, tá? Dei uma baixadinha aqui no celular para vocês conseguirem ver melhor. Ó. Então, cheguei no marcador, lembrando que aqui a gente vai trabalhar no ponto baixo centrado. Então, aqui eu já vou tirar esse marcador e venho com a minha outra alça. Lembrando que aqui nessa parte da união é do lado avesso. Posiciono aqui a argola, ó, seguro a argola aqui, passo por dentro dessa meia argola e venho no ponto que eu preciso iniciar a união. Entro aqui dentro, ajusto bem, laço um ponto baixo centrado. Dou uma arrastadinha, venho no próximo ponto, laço, trago pra cima, mais um ponto baixo centrado. E aqui o último ponto. Entro aqui dentro, passando por baixo da argola, venho no centro do ponto, laço um ponto baixo centrado, ó. Fiz aqui a união da minha primeira argola aqui. E agora eu venho caminhando, só que agora, como eu falei pra vocês, né, derrubei o potinho ainda de marcador. Não vou trabalhar mais dentro da argola, venho seguindo aqui fazendo um ponto para cada pontinho de base, até chegar ali no meu marcador novamente, pra fazer a união dessa segunda argolinha aqui. Então, pessoal, já cheguei aqui nos marcadores novamente. Vou tirar aqui, tá? Mas só pra mostrar pra vocês, porque às vezes vocês podem ficar com dúvida, ó. Tirei os marcadores, mas eu sei que na sequência aqui, as outras alças, a gente tem que juntar, ó. Lado avesso, tá? Toma cuidado pra não fazer esse daqui, ó, lado avesso também. Seguro, entro aqui. Opa, perdão, gente.
laço, passando por dentro da argola, um ponto baixo centrado. Venho na próxima, laço, um ponto baixo centrado. E no último pontinho, também um ponto baixo centrado, tá? Então, aqui, a nossa primeira alça já está completamente unida, tá? E agora, eu vou continuar com essa sequência, tá, pessoal? Já mostrei pra vocês duas alcinhas, a gente vem caminhando com um ponto pra cada pontinho de base, e aqui a gente só precisa fazer a nossa última união dessa alcinha que eu já iniciei o processo, tá certo? Vou finalizar aqui essa parte de união e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui, olha, pra vocês verem, já uni as duas alças, tá? E agora, a gente vai fazer as carreiras de ponto baixo que eu falei pra vocês. Olha que lindo. Deixei aqui bem certinho. E agora, a gente vai fazer... Eu vou fazer, acho que 2 carreiras de ponto baixo centrado depois dessa aqui ainda, tá? Solta aqui a minha laçada, vem com a agulha aqui de trás pra frente. Laço esse meu fio e trago aqui pra trás. E como mencionei com vocês, vou fazer aqui carreiras de ponto baixo centrado, só que agora com fechamento tradicional. Entro no meu primeiro ponto, bem centralizadinho, coloco a laçada na agulha, ajusto, laço meu fio, trago aqui pra cima e fecho meu primeiro ponto. Venho no próximo, laço, mais um ponto baixo centrado. No próximo, laço, mais um ponto baixo centrado, tá? E aqui vai ser só repetição, ó. Porque aqui já tá unido a minha alça, é só pra dar mais uma alturinha, tá? Então, eu vou fechar mais 2 carreiras de ponto baixo centrado aqui. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que a vantagem, gente, é que como a gente já fez essa separação entre os pontos, eu já tenho mais ou menos uma noção de onde eu vou colocar a minha lapela, ó. Porque aqui a gente tinha 10 pontos, né, de separação entre um ponto e outro. Ó, pra vocês verem aqui, ó, acabei de posicionar e entre esses 10 pontos ficou 3 pontos pra cá e aqui 3 pontos pra cá, ó. Ficou bem certinho a distância pra gente fazer essa colocação da lapela, tá? Então, facilita muito essa divisão, tá certo? Então, vou fazer aqui as carreiras de pontos baixos centrados e já venho pra gente aplicar a nossa lapela. Então, pessoal, subi aqui as 2 carreirinhas a mais que mencionei com vocês, tá? Tive que ligar aqui a softbox porque enfeiou, escureceu por chover. Então, vamos lá, que falta bem pouquinho pra gente finalizar o nosso trabalho. Agora, o que eu vou fazer aqui? Uma carreirinha de ponto baixíssimo pra gente finalizar aqui, dar o acabamento bem bonito pra nossa peça. Solta a minha laçada, vem com a agulha aqui de trás pra frente, coloco a alcinha aqui na agulha e puxo aqui pra trás. Agora, eu vou colocar aqui a minha agulha embaixo dessa alcinha que eu levei lá pra trás, tá? Não vai ser no ponto baixo centrado. Coloco a laçada na agulha novamente e puxo aqui, ajustando. Laço esse fio trazendo aqui pra frente. E agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos pegando essas alcinhas de cima. Laço, um ponto baixíssimo. No próximo laço, um ponto baixíssimo. Próximo laço, um ponto baixíssimo, deixando bem soltinho aqui, tá? Só pra dar o acabamento aqui mesmo, tá? Não é pra apertar, só pra dar o acabamentinho. Vou dar toda a volta aqui e já venho pra gente arrematar. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo os pontos baixíssimos, tá? Agora, a gente vai cortar aqui o nosso fio. Queimar a pontinha. E fazer aqui o arremate, tá? O mesmo arremate que a gente fez na base. Solta a laçada, vem aqui com a agulha de trás pra frente. Pegando as 2 alcinhas, laço esse fio e trago aqui pra trás. E agora, vou fechar aqui esse potinho pra não derrubar. E agora, eu tenho que voltar aqui no meio dessa alcinha, ó. Só que eu passo primeiro por essas 2 alcinhas pra depois ir no meu último ponto baixíssimo. Laço e trago aqui pra trás, tá? E aqui a gente vai arrematar depois. E olha pra vocês verem como que fica.
Caso vocês queiram substituir aqui, em vez da lapela, colocar um zíper, pessoal, vai ficar top também, tá certo? Olha como fica lindíssimo, né? Eu acabei esquecendo de pôr minha etiqueta, eu vou colocar aqui nessa parte de baixo depois também. E deixa eu medir aqui pra vocês verem com quantos centímetros ficamos de altura agora, né? Depois de finalizado aqui todo esse processo. Então, aqui de altura, pessoal, eu fiquei com um total aqui de 20 centímetros e meio, tá bom? Então, ficou bem legal. E agora, a nossa última etapa aqui vai ser colocar a nossa lapela, tá? Então, como eu falei pra vocês, aqui é a parte do direito, né, que eu já sei, e aqui é a parte do avesso. E como a gente já fez a divisão bem certinha, fica facilitado aqui pra gente pôr a nossa lapela, tá? Ó. Então, acerta aqui bonitinho. A gente tem que acertar aqui as alças mais ou menos na mesma distância, né? E aqui a gente vai posicionar a nossa lapela. Pra começar, eu preciso ver a altura que eu quero, tá? Então, ó, vou levantar aqui a alça pra gente ter uma noção aqui mais ou menos de onde eu quero que ela fique. Ó. Mais alta, mais baixa, vai do gosto de vocês, tá certo? Acho que eu vou deixar aqui assim, mais ou menos alinhado com essa carreirinha aqui, tá? E como mencionei com vocês, eu tenho já separado os pontos praticamente, né? Porque a minha alça está exatamente aqui. Eu tinha os 10 pontos, né? E aqui agora, olhando depois de subir, ficou mais ou menos 2 pontos para cada lado, tá? Geralmente eles dão uma entortadinha, tá vendo? Então, aqui, fora a alça, 1, 2, a lapela, fora da alça, 1 e 2, tá? Então, aqui agora eu tenho que virar o meu trabalho e fazer essa mesma posição, ó. Do mesmo jeitinho do lado de cá. Ó, pessoal, como eu não gosto de cortar, eu quero mostrar pra vocês que até a gente erra, tá? Se vocês olharem aqui, eu fiz um aumento, ó. Aqui eu tinha os 3 pontos, fiz os 3 pontos da união e acabei fazendo um pontinho a mais aqui, ó. Tá vendo? Então, eu aumentei um ponto aqui na minha parte de cima. Então, eu vou desmanchar depois, mas eu vou mostrar pra vocês a parte da lapela, tá? Então, vocês já sabem que vocês vão posicionar aqui com 2 pontos pra cada lado, sempre deixando bem centralizadinho, tá? Ai, ai, ai. É, a gente erra também, gente. É assim mesmo o nosso processo de criação. Por isso que a gente tem que estar sempre atento, né? Ó, então aqui vai ficar mais ou menos a distância, né? Como eu falei pra vocês, depois eu vou arrumar, porque eu não vou conseguir deixar a bolsa desse jeito. E aqui, ó, deixando ela bem certinho, vai ser mais ou menos aqui que eu vou fazer a união fazer os pontos baixíssimos. Vou pegar aqui 2 agulhas pra posicionar no lugar aqui que eu preciso. Ó. Deixo aqui bem retinho. As 2 alças. Isso daqui é só pra travar, tá, pessoal? Porque eu vou fazer os pontos baixíssimos, isso daqui ajuda a travar, a fazer exatamente aonde eu preciso. Aí. E aqui a gente posiciona pra ver se tá no lugar que eu quero, tá? Porque lembrando também que tem que alinhar aqui com essa parte da frente e alinhar aqui com as alças, tá? Ó, tem que alinhar bem certinho aqui com a alça. Na verdade, a gente poderia até ter mantido aqui os marcadores, mas agora eu já tirei. Ó, eu só tenho que deixar alinhadinho aqui, tá? Então, agora que eu alinhei, eu venho e olho de novo pra ver o lugar que eu preciso, pra ficar bem certinho. Então, agora aqui posicionada a agulha no lugarzinho que eu preciso, tá? Lembrando de deixar bem alinhadinho. E aqui vocês não vão ter esse aumento, tá? Então, dá pra ver claramente aqui a distância que tá, ó. Tá vendo que tá diferente dessa? Mas é por conta de eu ter feito o ponto a mais aqui, tá?
Mas como eu falei pra vocês, depois eu vou refazer pra mostrar bem certinho pra vocês no final. Só que é só vocês levarem essa mesma premissa que eu estou mostrando aqui, ó. Centralizar bonitinho e fazer a divisão certinha aqui pra deixar paralelo aqui as alças bonitinho, tá? Então, vamos lá aqui, pessoal. Eu vou abrir aqui agora, né? Vou abrir aqui agora. Segura aqui essa lapela. Já vou deixar aqui o meu fio mais ou menos na altura, tá? E vou ter que utilizar essa agulha um pouquinho menor. Deixo uma pontinha e a gente vai unir com ponto baixíssimo, ó. Laço aqui esse fio e trago aqui pra frente, ó. Então, eu venho segurando no lugarzinho. Essa primeira ponta sempre fica bem soltinha, mas depois a gente ajusta. Vem aqui com a agulha bem retinha, ó. Laço o fio do rolo. Opa. E faço um ponto baixíssimo. Esse primeiro aqui, como eu falei pra vocês, fica bem soltinho, mas depois a gente acerta. Dou uma soltada, porque querendo ou não, eu tô com uma agulha menor, né? Venho no próximo buraquinho. Entro aqui, agulha retinha. Esse aqui eu já posso até tirar, né? Porque agora eu já tô segurando. Laço o fio do rolo, toma cuidado pra não pegar o fiozinho que a gente deixou sobrando. E vem puxando devagar, porque querendo ou não, esse ponto, ele é bem grossinho, né? Puxa aqui pra cima. Ponto baixíssimo. Tá? Deixa eu só soltar aqui um pouquinho. Aí, pra não ficar tão justo aqui. Isso. Venho no próximo buraquinho, deixo aqui retinho. A agulha, acerto. Laço aqui, um ponto baixíssimo. E no meu último espacinho, laço um ponto baixíssimo, tá? Então, essa união sempre vai ser de ponto baixíssimo. Corto aqui o excesso do fio. Queima a pontinha aqui pra não desfiar. Agora, eu venho e vou puxar toda essa ponta aqui pra fora, só que eu vou voltar no mesmo buraquinho, só que em um espaço diferente, ó. Eu venho no mesmo buraco, só que em um pontinho próximo, não no mesmo ponto que eu trabalhei, tá? Tem que ser um ponto diferente aqui. Aqui, um espacinho diferente. Entro no mesmo buraquinho, laço esse fio e trago aqui pra dentro. Só que eu vou segurar o último ponto baixíssimo pra não desmanchar ele, tá? Ó. Tá vendo que ele puxou muito pra dentro? Então, por isso que eu dou uma leve seguradinha aqui. E tá feita aqui a união do da primeira parte, tá? Aqui a gente ajusta o fiozinho, tá vendo? A gente dá uma ajustadinha e fica assim, depois a gente arremata. E a parte da frente, agora que eu já fiz a costura da lapela, fica mais fácil, ó. Posiciono aqui certinho. Eu vou abrir aqui essa lapela e vou colocar aqui, ó, 2 tirinhas de fio. E a gente vai amarrar ali na nossa bolsa, tá? Então, eu vou vir aqui com 2 tiras. Então, ó, com a agulha menor, a gente vem e vai passar essas tirinhas aqui, ó, pelas perfurações. Puxo aqui pra baixo.
e também aqui, ó. Ó, puxei pra cá, essa primeira tirinha, e essa outra eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, ficando assim. E agora a gente vai posicionar ele na nossa bolsa, por isso que eu sempre gosto de colocar essa primeira parte maior primeiro, tá? Então, posiciono aqui certinho, coloco esse botão aqui na lapela, posiciono com a alça, como mencionei com vocês, pra ela ficar bem certinha, lembrando que eu fiz o favor de fazer um aumento, até por isso que tá fora de posição aqui a alça, mas aí o de vocês vai estar bem certinho. Coloquei aqui na minha bolsa, ó, ajeitei bonitinho. E aqui agora o que eu vou fazer? Eu venho, segura aqui essa lapela e eu vou segurar o botão imantado aqui, ó, pra abrir. E aqui vai ser o lugar exato que eu preciso posicionar esse botão, tá? Então, ó, eu vou vir aqui, puxar essa ponta pra cima e uma pra baixo, né? E eu vou vir dentro, por dentro, bem retinho aqui com... Deixa eu só fazer de outro jeito pra não me machucar também. Ó, assim. Deixo aqui seguradinho, vou vir aqui no lugar que seja correspondente aonde tá saindo essa alça, ó, tá vendo que tá saindo aqui? Eu venho, puxo essa primeira ponta aqui pra baixo, tá? Puxei a primeira pontinha, puxo também a outra, ó, bem retinho aqui. Pra ficar mais ou menos na distância que eu preciso. E aqui, depois de puxar essas duas aqui, que já vai me dar uma sustentação, eu venho e puxo as outras duas pontinhas, tá? Ó. Pra cá. Pra cá. Ó, tá torto agora, porque tá solto. Mas aqui eu acho que está mais ou menos na altura que eu preciso. Dou a puxada aqui nessas pontas, só pra dar uma estabilizada. Porque agora eu vou fechar aqui. Ó, fecho aqui a minha bolsa, posiciono as alças e fecho a lapela para ter certeza que está no lugar que eu preciso. Ó, fechei a bolsa, ficou no lugar que eu preciso, tá? Olha, para vocês verem, dou uma olhada aqui. Depois que eu tive certeza absoluta que tá no lugar que eu preciso, eu posso fazer o processo aqui de amarrar esse botão, tá? Porque ele tá soltinho. Como que eu vou fazer aqui nessa parte de dentro? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês verem, ó. Tá vendo que essas duas tirinhas, elas estão bem próximos? Então, eu não preciso fazer nada. Então, aqui eu já venho e faço um nó. Dou só um nó por enquanto, tá? Por enquanto, só um. E essa outra tira aqui, eu venho e trago ela um pouquinho mais pra baixo, pra ficar próxima da outra tira, pra não ficar muito distante. Ó. Trago mais próximo. Uma alça da outra. E também dou somente um nó aqui, tá? Ó. Em cada pontinho.
Ficou assim. Venho e fecho de novo. Agora que eu vi que ficou certinho no lugar, eu posso dar mais um nozinho em cada lado e depois eu venho escondendo as pontinhas para fazer o arremate, tá? Então, por isso que a gente tem que certificar que tá bem certinho aqui, ok? Então, agora, pessoal, eu vou arrematar essas pontas, como eu falei pra vocês. Vou desmanchar ali aquela parte que eu fiz um aumento e acertar, tá? E também, deixa eu tirar o zoom, né, que vocês não estão vendo nada. Então, pessoal, agora que eu já finalizei aqui toda essa parte, a gente vai separar aquelas alcinhas, vai arrematar todas essas alcinhas que ficaram sobrando. Eu vou desmanchar essa parte aqui de trás que eu resolvi fazer um aumento, não sei porquê, pra ficar bem corretinho, tá? Porque eu não gostei dessa distância aqui e acabou deixando desnivelada a minha alça. Então, eu preciso refazer esse processo. Vou arrematar tudo aqui certinho, vou aplicar a minha etiqueta e já venho pra gente finalizar a nossa aula. Então, pessoal, finalizada aqui a nossa bolsa Vanessa, tá? Já fiz todo o arremate, coloquei aqui a minha etiqueta e acertei aqui, pessoal, a parte que eu tinha falado pra vocês, que eu tinha feito um pontinho a mais, então agora ficou bem certinho. Vou mostrar pra vocês a parte interna. Pra você que quer colocar forro nessa bolsa, eu já tenho tutorial aqui pra vocês. Então, eu vou deixar também no card e na descrição, tá? E aqui, pessoal, no final sobrou 240 gramas do segundo rolo. Então, eu utilizei em média 110 gramas, um rolinho tem em média 350 gramas. Então, não utilizamos um rolo e meio para fazer essa bolsa. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com suas amigas crochiteiras. Não esqueçam também de hypar esse vídeo se aparecer essa opção aí pra vocês e comentar aqui embaixo o que vocês acharam da bolsa Vanessa, se vocês vão fazer ela com a lapela ou com o zíper, e não esqueçam de utilizar meu cupom na NAH para fazer a sua compra lá no site da loja Matilda com 5% de desconto. Tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!